Vamos hoje falar sobre uma animação da DreamWorks que, pelo que eu ouvi falar, foi uma das piores avaliadas. Mas antes de entrarmos nesse mundo da DreamWorks, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Orion e o Escuro lançou na Netflix, eu acho que faz pouco tempo, gente. Vou ser sincera, eu não sei se lançou nos cinemas, mas creio eu que sim. Nós vamos acompanhar um personagem chamado Orion. Orion é um garotinho que tem medo de basicamente tudo, mas principalmente do medo. Então ele começa a contar que ele tem medo de ser atacado por abelhas, ele tem medo de cair de um prédio, ele tem medo disso, ele tem medo de enfrentar o valentão da escola, ele tem medo de falar com a menina que ele gosta. Então é basicamente isso. O personagem em si é um personagem literalmente que só tem medo. Mas o que mais domina ele, o que mais dá medo a ele é justamente o que? O escuro. Então é interessante esse contexto de como a gente vai começar a construir a história do Orion. Porque, sim, basicamente toda criança tem medo do escuro. Porém, nós entendemos com o andar do filme, que é interessante também, o próprio escuro, montar que ele nunca foi o problema. Não é o escuro que é o problema, mas nós, em questão, somos o problema. Então a gente acompanha esse sentido. Tudo começa quando? Por causa de um passeio de escola, gente. A história é basicamente isso. Ele vai ter um passeio de escola e ele tem medo de ir para esse passeio de escola porque pode acontecer de um planeta cair em cima da cabeça dele, pode acontecer de alguma coisa, um desastre acontecer lá, porque aquele local é muito antigo. Então ele finge que aquele lugar não vai acontecer, que aquela viagem não vai acontecer, aquela visita não vai acontecer. Porém, os pais dele sempre tentam encorajar o Orion a viver novas experiências, a viver novos desafios. Porém, ele sempre pensa, pra que eu vou fazer isso se eu posso simplesmente ficar no meu cantinho e não fazer nada? A história dele começa a mudar quando ele está no quarto, sozinho, começa a chover e acaba cortando a luz e fica extremamente escuro. Quando fica escuro, ele entra em desespero e fica pensando, não vai acontecer isso, não vai acontecer isso, mas no final acaba gritando e chamando a atenção do escuro. É interessante essa questão porque a gente vai ver aquele desenvolvimento entre como o escuro vai tentar fazer o Orion lidar com os medos dele. A princípio, fica muito complicado para o escuro se comunicar com o Orion, justamente porque tudo para ele é perigoso, e principalmente o escuro. E é interessante que quando ele pega a lanterna para poder ver quem que é, ele joga justamente aquela parte do escuro, acaba sumindo. Dá até a sensação, gente, no filme, que como se ele estivesse fugindo da luz, porque o Orion tá jogando a luz e ele está dançando, mas não, justamente é para mostrar que aquela parte da luz é iluminada e aquilo acaba sumindo. E o escuro fala que ele já está cansado de toda vez o Orion atrapalhar o trabalho dele e deixar muita gente cansada. E ele tenta convencer o Orion que às vezes é bom enfrentar os medos. Não significa que você não precisa ter medo de mais nada. Isso é uma coisa boa. Você tem que ter medos para ter limites, né? Mas você não pode ter medo de tudo. E o escuro tenta convencer ele que ele não é uma pessoa ruim, ele não é um ser ruim, ele não faz mal a ninguém. E o Orion a todo instante diz que não, o escuro é realmente uma coisa perigosa. E se pararmos para pensar, gente, até nesse ponto o desenho mostra uma questão muito interessante. O escuro nos faz ter medo, sim, mas porque nós criamos o medo a partir daquilo, porque nós não enxergamos nada, não tem um ponto de luz e o nosso cérebro começa a criar coisas. E é justamente isso que o escuro quer mostrar pro Orion. O fato de que ele não é
maior perigo, mas sim nós que acabamos criando coisas a partir do escuro. Então ele propõe pro Orion que ele iria mostrar para ele que ele não é um cara ruim, é um cara gente boa, gente fina. E a princípio o Orion não quer ir, mas depois ele aceita. Então os dois entram nessa jornada e vai indo. Então a cada canto que ele vai indo, você vai vendo, acompanhando aquela questão do dia virando noite. Então tudo vai sumindo. Só que na metade do caminho o Orion começa a temer, porque é muito perigoso, ele pode acabar se machucando, ele pode acabar encontrando alguma coisa perigosa, um animal perigoso, e ele vira e fala pro escuro que mudou de ideia. Só que o escuro não havia dito pra ele que ele não poderia levar o Orion de volta. E aí ele entra mais em desespero, porque ele só poderia voltar para a casa dele depois de 24 horas, justamente porque iria surgir o dia irá correr, e então depois iria surgir novamente o escuro. Cada momento que o escuro tenta fazer o Orion enxergar o lado bom, como é o caso, se fosse de dia você conseguiria enxergar as estrelas, se fosse de dia você conseguiria enxergar os vagalumes que ele vai mostrando, ele tenta mostrar isso, mas em nenhum momento o Orion consegue enxergar esse lado positivo. E é interessante isso, esse fato de que sim, o dia tem a sua beleza também, porém a noite também tem a sua beleza. Basta nós enxergarmos mesmo, deixarmos os nossos medos um pouco de lado do escuro, essa questão de criar coisas que a gente não consegue enxergar, e enxergar a beleza que ele entrega também. Mas mesmo assim, ele mostrando essa parte magnífica, até o momento em que ele passa, se eu não me engano, acho que por cima de um lago, do mar, mais ou menos, ele toca na água e surge como se fosse meio que águas vivas, brilhando, aquela questão mostrando a coisa linda e maravilhosa do que é essa beleza noturna, até o momento em que ele resolve fazer a pausa, porque tecnicamente todas as criaturas noturnas têm sim um momento de pausa, e aí que as coisas ainda começam meio que a desandar. Por que começam a dar errado? Justamente porque eles param, vamos dizer assim, num lugar como se fosse um café, e ele vira e fala que quer que ele conheça os outros elementos, seres místicos, mágicos que trabalham à noite, que seriam barulhos inexplicáveis, o silêncio, a insônia e os sonhos perfeitos, vamos dizer assim, não é bem esse nome, mas basicamente são esses os personagens. E eles viram e falam que o que o escuro tá fazendo vai dar errado, vai acabar destruindo a linha de tempo deles. O melhor jeito de se explicar é isso. Mas ele diz que não, que ele só quer mostrar pro Orion que nem tudo é tão ruim. Eles falam que na verdade ele só quer convencer o Orion a deixar de detestar ele como outras crianças, porque basicamente todas as crianças têm medo do escuro. Então ele e o Orion começam a acompanhar esses seres místicos pro Orion entender como é que funciona tudo. E daí eles primeiro vai lá nos barulhos inexplicáveis, ele faz o barulho e o Orion atrapalha. Aí ele não quer mais que o escuro e o Orion fiquem lá. Aí ele vai junto com o silêncio tira todo o barulho, fica assim aquela coisa bem calmaria. O Orion se incomoda com aquilo e estraga tudo. Ele manda os dois ir embora. Aí ele vai com a insônia, também a mesma coisa, e cada um é um ponto. Faltou também o sono, que era uma das outras entidades que também estaria junto. Então, a cada momento que o escuro e o Orion iam juntos, o Orion estragava de algum modo. E aquilo foi começando a incomodar até eles pararem no último momento, que é o daquela que dá aqueles sonhos perfeitos, maravilhosos, e algo dá errado e cria literalmente como se fosse um buraco negro. Então tudo começa a desmoronar. E a todo instante que eles estão indo, o dia vem junto também. E há uma outra questão, que por mais que o escuro tentasse convencer o Orion de que ele é sim um cara legal, bacana, o Orion não conseguia enxergar. Eles começam meio que a ficar amigos, a se entenderem, porém quando ele vê que tá surgindo o dia, né, lá, ele vira e pergunta, quem é aquele cara? Aquele cara é o amanhecer. E ele vira e fala que o amanhecer é perfeito, maravilhoso, que vejam bem, no escuro você não vê nada de bonito e só no amanhecer você vê, e aquilo começa a destruir o escuro. Aí ele acaba destruindo mais a questão do escuro quando ele
convence os outros entes, as outras entidades, vamos dizer assim, os outros seres mágicos, de que o problema era sempre o escuro. Então, gente, agora é que vem um ponto, a questão desse filme. Tava perfeito o filme até este momento, entende, gente? Porque daí existe um desentendimento, realmente o Orion acaba estragando essa linha do que era o dia, o que é a noite, tudo como tinha que ser. O escuro deixa de existir e daí de repente se torna uma maluquice o filme. A partir desse ponto, o filme literalmente perde o sentido. Por quê? Aí começa a surgir, a gente descobre que é uma história contada por um pai, que seria basicamente o Orion quando era criança. Ele não tem uma ideia de como continuar a história e a filha resolve continuar a história. Então a filha dele surge nessa linha de tempo da animação, dando uma coisa extremamente bizarra e maluca, porque você já não entende mais o desenrolar todo da animação. A animação, gente, era perfeita, era maravilhosa. Aí eles inventaram de fazer isso, aí eles conseguem arrumar toda a linha do tempo, fazer o escuro surgir, só que resolvem fazer novamente uma cagada. Colocar mais uma linha de tempo que eles não sabiam como continuar essa história, e daí quem continua é o neto do Orion. Basicamente isso. Então ficou muito ruim o filme no final. Eu não sei, na minha opinião, eu acho que o que estragou o filme Orion Escuro foi justamente isso. Essa mistura bizarra e ruim, perdão, mas é essa palavra, de colocar outras linhas de tempo. Se eles tivessem continuado com a linha que estava, na questão do Orion tendo medo do escuro, estaria bom. Ah, Nathalie, mas você disse que uma hora o escuro some. Sim, mas em algum momento o Orion poderia sim ter uma ideia de como recuperar ele. Entende, gente? Poderia haver isso. Poderia se continuar contando aquela história do Orion contando pra filha que ele tinha medo do escuro, e a filha simplesmente dá essa ideia pra ele puxar a linha, ou ela mesmo continuar contando, mas sem ela surgir no meio da história. Gente, porque o filme tava perfeito, tava maravilhoso, tava divertido, você se divertia com isso, mostrava pontos muito interessantes sobre aquela questão do medo, principalmente o medo do escuro. Levantar aquele ponto que o escuro nunca foi o problema. O que é o problema somos nós mesmos, que acabamos criando coisas no escuro. O nosso cérebro acaba criando isso. Então esse era o desenvolvimento da história, ou aquela questão de que às vezes está tão quieto que nós nos incomodamos com isso, criamos coisas, ou meu Deus, eu escutei um barulho estranho, o que será que é isso? Essa era a maravilha que era o filme antes. Porém, cagaram com o filme todo, metade do filme dele, criando toda essa linha de tempo. Aí no final vira uma grande bola de neve bizarra que acabou estragando o filme inteiro. Essa é a verdade. Então eu acho que foi isso que deu ruim nesse filme, gente, na minha opinião, tá? Não sei se talvez alguma outra coisa também tenha desagradado, mas o que mais estragou esse filme foi justamente essa ideia maluca de fazerem isso. Gente, o final ainda é literalmente muito forçado, tá? Com o surgimento do neto do Orion, porque ficou uma coisa muito mais bizarra, uma criação de máquina do tempo, tudo. Ai, Nathalie, mas é uma animação. Tudo bem, gente, a gente sabe que a animação sempre tem coisa muito forçada, é um fato, isso você dá pra ver. Porém, a história tava indo bem, gente. Aquela questão do Orion indo com o escuro e as outras entidades pra tentar perder um pouco alguns medos dele, mas depois vira uma bola de neve ruim, horrível, desastrosa, que só faz ir por água abaixo o filme. Literalmente. Na minha opinião, a classificação para esse filme de 0 a 5 é literalmente um 2. Ponto final. Um 2 ainda tô sendo legal. Porque o começo do filme era maravilhoso. Aquela lição que eles estavam mostrando pra gente sobre a questão de nós, quando somos crianças, nos lembrando que a gente tem medo do escuro. Até mesmo ainda adultos têm medo do escuro.
escuro, justamente porque, como diz, a gente não tem literalmente medo do escuro, na verdade. Nós temos medo daquela questão de não enxergar o que pode ter nele. E é isso que o filme mostra. Então, assim, tava perfeito. Se tivessem continuado essa linha de desenvolvimento do filme, ele teria sido maravilhoso. Porque o resto do filme deixa muito a desejar. É uma coisa que, assim, decepciona bastante. Se vocês estão curiosos pra assistir, eu acho que eu falei no começo do vídeo, é um filme que tá no catálogo da Netflix. Dá uma olhadinha e é o que eu posso dizer. Tirem as conclusões de vocês. Eu acho que o filme tinha tudo pra ser perfeito, se não tivessem feito do jeito que fez, da metade pro final. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Orion e o Escuro, o que você achou? Qual é a sua opinião sobre essa animação? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!